Olá, meus queridos, todos que me assistem pelo meu canal do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Quero cumprimentar todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Antes de mais nada, dizendo da minha alegria de poder mais uma vez ministrar a palavra do Senhor, tenho certeza que ela vai falar ao seu coração. Amém? Hoje eu estarei tratando de mais um tema relevante, que é importante o povo de Deus entender, compreender, ser alimentado com a palavra, ter esclarecimento, ter entendimento, para que o povo de Deus esteja aí sendo fortalecido na sua fé, tendo um avivamento espiritual, um despertamento espiritual, e eu tenho certeza que Deus estará falando ao coração de cada um de vocês, tá bom? Eu sou o pastor Sérgio H. Costa, esse é o programa Renovando o Entendimento, que é o programa do Ministério Apostólico Vivendo em Graça no Rio de Janeiro, tá bom? Eu já vou voltar com a transmissão da mensagem da Palavra de Deus, mas antes aí o anúncio que vai aparecer na tela, fazendo a divulgação dessa programação. Graças a Deus, estou aqui já de volta e agora para ministrar a palavra do Senhor, e tenho certeza que ela vai ser de grande edificação para a sua fé, tá bom? Mas antes de ministrar a palavra, eu quero também convidar meus queridos e amados irmãos toda quinta-feira, a partir das 19 horas, eu realizo uma live de estudo bíblico da Palavra de Deus através do meu Instagram. O meu Instagram é @PRSérgioCostaOficial, tá bom? Você acessando o meu Instagram, você, quinta-feira, 19 horas, assiste ao vivo, e caso não puder assistir ao vivo, todo o estudo bíblico transmitido nas lives ficam gravados no meu Instagram, você pode assistir no horário que for conveniente para você, tá bom? Agora, voltando aqui para o meu canal do YouTube, sempre incentivo a assistir o vídeo até o final e não deixando de dar a sua curtida, o seu like, tá? E também compartilhando esse vídeo com os seus contatos, para que também eles sejam alimentados com a palavra de Deus. E caso você não seja inscrito no canal, eu aconselho que você se inscreva para você ser sempre notificado de todas as publicações que forem colocadas aí no meu canal do YouTube, tá bom? O meu canal no YouTube, que já conta com mais de 171 vídeos gravados, parece que esse é o de número 172, então quer dizer, vai haver gradativamente, cada semana vai aumentando a quantidade de vídeos postados, publicados, e isso é de grande relevância, de grande importância, porque a pregação da Palavra de Deus está sendo transmitida. Por isso que eu incentivo os irmãos a curtirem, para dar sempre a informação da relevância do vídeo publicado, para que haja a divulgação cada vez maior da mensagem da Palavra de Deus. Tá bom? Dito isso, eu vou falar hoje sobre o tema intitulado Estudo e Ensino Bíblico. Estudo e Ensino Bíblico, a dedicação do cristão. O que é que eu vou querer dizer com isso? Estudo, logicamente, é o estudo da Palavra de Deus, né? Eu estou me referindo ao estudo da Palavra de Deus, e o ensino. Então, eu vou mencionar aqui que é lógico que para a pessoa poder ensinar, ele tem que aprender. E como é que ele vai aprender? Estudando. Ah, pastor, mas não é o Espírito Santo que vai fazer a gente aprender as coisas, entender as coisas? O Espírito Santo, a Bíblia diz, o Senhor Jesus falou que ele vos faria lembrar de todas as coisas que o Senhor Jesus tinha ordenado.
Então o Espírito Santo, ele faz lembrar de tudo aquilo que o Senhor ensinou e, logicamente, o ensino de Jesus para a igreja hoje está na Bíblia Sagrada, está na Palavra de Deus. Então o cristão tem que estudar a Palavra de Deus, ler a Palavra de Deus, meditar na Palavra de Deus, para ele ter condições também de transmitir a mensagem do Senhor para outras pessoas. Olha, amados, nós vivemos uma época em que a igreja tem que urgentemente entender esse objetivo ou essa grande missão que a igreja tem na terra, que é a pregação do Evangelho de Cristo a todas as pessoas. A igreja tem que despertar para a importância dessa missão, porque o Senhor Jesus falou: este Evangelho do Reino seria pregado em testemunho a todas as gentes, a todos os povos, a todas as nações, e aí somente depois disso é que o Senhor Jesus estaria voltando, para arrebatar a sua igreja. Então se faz necessário a igreja estar cumprindo a sua grande missão aqui na terra, pregando o Evangelho. Mas para pregar, eu volto a repetir, tem que aprender, tem que estudar, tem que ser ensinado pela palavra. O Espírito Santo, ele ensina, mas ele ensina o cristão que se aplica na leitura da palavra de Deus. O ensinamento, o Espírito Santo vai esclarecendo aquilo que o crente vai lendo, meditando, refletindo, estudando, e aquilo ali ele vai sendo alimentado com a palavra do Senhor, e aí sim ele vai se tornando apto para também ensinar, a outros. O apóstolo Paulo falou para Timóteo: o que de mim você aprendeste, confia a homens idôneos e fiéis para que possam também ensinar outros. Então Paulo falou para Timóteo: o que de mim você aprendeu. Então Timóteo aprendeu com o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo instruiu ele para que também ensinasse outros homens que fossem fiéis e idôneos, ou seja, que tivesse uma idoneidade, um compromisso com a obra de Deus. Essas pessoas também estariam sendo capacitadas para ensinar outras pessoas. Dito isto, vamos lá então. O tema, eu já falei: estudo e ensino bíblico, a dedicação do cristão. Vamos ver a passagem bíblica que está em 1 Timóteo, capítulo 4. Falei há pouco de Timóteo, de Paulo falando a Timóteo, e nós vamos ler justamente uma passagem que está aqui no capítulo 4 de 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 11 até o versículo 16. Diz assim: ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então o apóstolo Paulo, aqui categoricamente, ele falou a importância do crente estudar, meditar na palavra, se aplicar, se dedicar ao estudo, da palavra de Deus, para que pudesse também ensinar a outros. Paulo fala aqui com Timóteo claramente, Torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento,
Aí ele prossegue dizendo: até a minha chegada, aplica-te à leitura. Olha aqui, à exortação e ao ensino. Então Timóteo tinha que se aplicar na leitura da palavra de Deus, tinha que se aplicar ao ensino da palavra de Deus, mas ele tinha que se aplicar à leitura, estudar, crescer na graça, no conhecimento da verdade. Então, amados, eu como pastor cristão evangélico, eu estimulo o povo de Deus: leia a Bíblia, leia a palavra, medite na palavra de Deus, medite, leia o Evangelho. O Novo Testamento fala acerca do Cristo, fala acerca do nosso Senhor, do nosso Salvador. Leia as cartas, as epístolas, onde há as orientações que é dada para a igreja do Senhor. Então, amados, e você vai ver que todo o cumprimento do Novo Testamento, todo o cumprimento do Antigo Testamento se dá no Novo Testamento. Tudo aquilo que no Antigo Testamento era uma figura das coisas que haveriam de vir, foi cumprido em Cristo Jesus. Eu posso dar o exemplo dos sacrifícios do Antigo Testamento, onde os sacerdotes ofereciam sacrifícios no templo, e ali era uma representação, né, de um sacrifício em prol do povo, em prol do perdão do pecado do povo da nação de Israel. Mas quando Cristo veio, quando o Messias veio, ele veio para cumprir todas as coisas e estabelecer a nova aliança. Estabelecida a nova aliança, o que diz Hebreus capítulo 1, versículo 1? Havendo Deus outrora falado de diversas maneiras anteriormente aos pais por meio dos profetas, a nós nos tem falado nesses últimos dias através do Filho. Então, queridos, a mensagem de Deus para a humanidade, ela é o Evangelho de Cristo. E essa mensagem precisa ser proclamada. Para ser proclamada, o cristão tem que ler. Como Paulo disse aqui para Timóteo: aplica-te à leitura, aplica-te ao ensino. Então, eu estou aqui dando ênfase nesse texto, porque ele enfatiza que Paulo falou para Timóteo tanto a leitura como também ao ensino da palavra. E aí, né, toda a passagem aqui fala, né, para ele não desprezar o dom que ele tinha e tal. E no versículo 16, concluindo, ele fala: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. O que é doutrina? Ensinamento. Então Paulo fala: tenha cuidado, Timóteo, com o ensinamento. Então, na igreja não pode deixar de haver ensinamento da palavra de Deus. Não pode deixar de haver o doutrinamento, o ensinamento. Ali, o cultivar a palavra de Deus no coração dos irmãos. Eles precisam, como está na carta do apóstolo Pedro, né? Eles precisam crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Só se pode crescer no conhecimento, lendo a palavra, estudando a palavra, meditando na palavra, para que possa aprender e, tendo aprendido, poder ensinar a outros também. Amém? Então, Paulo fala aqui para ele se aplicar na leitura. Agora, olha aqui a passagem de 2 Timóteo, capítulo 4, o que diz aqui o versículo de número 13, né? 2 Timóteo 4, versículo 13, olha o que o apóstolo Paulo falou aqui para Timóteo. Quando vieres, traze a capa que eu deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Olha, o apóstolo Paulo aqui, ele estava preso, mas olha o valor que ele dava para a leitura e a meditação na palavra do Senhor. Ele pediu aqui que quando o Timóteo fosse visitá-lo, ele falou: traga, né? Ele pediu que ele levasse a capa, né?
bem como os livros. Os livros aqui está no plural porque eram as escrituras, tá? A compilação dos livros, elas foram sendo arrumadas. Paulo mandava as cartas e elas foram depois sendo arrumadas para formar o cânon, né? Bíblico do Novo Testamento, a sequência das cartas do apóstolo Paulo. Aqui no caso estava no plural livros. Então, Timóteo tinha que levar para Paulo os livros, especialmente os pergaminhos, que era o material usado na época para as escritas, né? Para os escritos. Então, você vê o valor que o apóstolo Paulo fala acerca a importância do estudo, da leitura, para que possa haver ensinamento da palavra. Então, a outra passagem que eu quero mostrar aqui também está em Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 3. Apocalipse 1, versículo 3. Olha aqui quando o anjo que foi enviado, né, pelo Senhor para trazer a revelação do Apocalipse, né, a João, o livro do Apocalipse faz a introdução, e no versículo 3 do capítulo 1 de Apocalipse, fala que bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Olha aqui o alerta dado pelo anjo quando ele trouxe ali para João a revelação que Deus tinha dado a Jesus Cristo, e Jesus enviou o anjo para notificar o seu servo João para que fosse a mensagem anunciada para os servos de Deus, que é a revelação, que é o Apocalipse. E ele categoricamente aqui também fala: bem-aventurados, ou seja, felizes aqueles que leem. Olha aqui a importância de ler a Escritura. Olha aqui a importância de ler, meditar, refletir na palavra de Deus. Eu já ouvi pessoas dizendo que eu não leio o Apocalipse porque eu tenho medo de ler o Apocalipse. Faz um celeuma, uma confusão com a questão da leitura do livro do Apocalipse, quando logo no início do livro está aqui enfatizado: bem-aventurados aqueles que leem. Aí também aqueles que ouvem. Então tem que ser lido, tem que ser ouvido, e as palavras da profecia, e guardam as coisas nela escritas. Então o que está escrito na palavra de Deus, e aqui especificamente falando da profecia aqui do Apocalipse, né? Aqui dando uma ênfase especificamente a esse livro, mas a gente num contexto entende a importância de se ler, de se estudar, de se meditar na palavra de Deus. E aqui o livro do Apocalipse, o anjo falou: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, ou seja, tem que guardar no coração. Irmãos, quem lê, quem medita, quem estuda a palavra de Deus tem que também ter a atitude de guardar a palavra no coração. Não é ler de qualquer maneira, não é falar a esmo, né? Assim, por falar, não é recitar versículo decorado. Não, tem que meditar na palavra, tem que ler a palavra, estudar a palavra, refletir nela, crescer na graça, no conhecimento. E aqui no Apocalipse diz: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as palavras que está escrito, né, na profecia do livro. E ele diz aqui: pois o tempo está próximo. Então, amados, são alertas dados pela palavra de Deus, e eu estou transmitindo esse alerta ao povo de Deus que está me assistindo. Seja despertado à leitura, ao estudo, e aprender, né, crescer na graça, no conhecimento,
sabendo que você estará sendo um bem-aventurado, estará sendo feliz com isso, né? E você estará tendo a condição também de ensinar, ou seja, qualquer pessoa que vier questionar a sua fé, você tem respaldo bíblico para poder falar porque você professa a fé no Senhor Jesus Cristo. Nós temos que professar a fé em Cristo e temos que, inclusive na live da última quinta-feira eu falei isso, nós temos que usar a apologética, ou seja, a defesa da fé. O crente, ele tem que, quando ele for questionado sobre a sua fé, ele tem que saber defender a sua fé. Eu creio firmemente no Senhor Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, pois a palavra de Deus diz assim, assim, assim. Então ele tem que ter respaldo bíblico, ele tem que ter ensinamento, ele tem que saber, ele tem que conhecer, e eu estou incentivando o povo de Deus, não seja negligente com estudar a palavra de Deus, não seja negligente com a sua fé, não seja negligente com o seu compromisso com o reino de Deus, tá? A Bíblia diz, crescei na graça e no conhecimento. O que é crescer? Crescer é progredir, crescer é aprender cada vez mais, crescer é adquirir entendimento, conhecimento, ter experiência com Deus, ter uma vida com Deus, uma vida abundante, uma vida cheia da graça de Deus, uma vida feliz, celebrando a Deus, tendo regozijo no coração. Isso a Bíblia orienta, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, está lá em Tessalonicenses 5, né? Então, eu transmito essa mensagem desejando que o povo de Deus seja avivado para a leitura, o estudo da palavra de Deus, o crescimento na graça e no conhecimento, e para que o povo de Deus tenha condição também de ensinar todos aqueles que vierem questionar a nossa fé, você poder responder com base bíblica, com conhecimento bíblico, que assim é o que é necessário para o povo de Deus. Amém? Então vamos lá. A 1 Timóteo, agora eu vou indo lá para Timóteo novamente. 1 Timóteo, capítulo de número 3. Olha o que diz aqui essa passagem de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. 1 Timóteo 3, versículo 2. Aqui fala para aqueles que almejassem o episcopado, ou seja, eu já ensinei que é bíblico que a pessoa pode desejar, né? Pode almejar, né? Dirigir a uma obra, almejar o episcopado, almejar ser um dirigente de uma igreja, isso não é proibido pela Bíblia, ele pode desejar. Lógico que Deus é quem chama, Deus é quem vai capacitar, mas a Bíblia está dizendo aqui no 1 Timóteo capítulo 3, dizendo assim, fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Está dizendo que quem deseja almejar o episcopado, ou seja, pastorear a igreja do Senhor, ele está dizendo, está desejando uma excelente obra. É algo excelente. Agora, olha o que diz o versículo 2. Aí tem o alerta, né? É necessário, portanto, que o bispo, ou seja, o dirigente da obra, né, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, agora escuta, apto para ensinar. Apto para ensinar. É necessário que aquele que dirige a obra de Deus, que pastoreia o rebanho do Senhor, ele seja também apto para ensinar. Então, tem muita gente aí almejando querer dirigir a igreja, querer dirigir a obra, querer cargo na igreja, querer ser promovido, né, ser ordenado ao ministério, mas ele tem que entender uma coisa, ele tem que ser apto para ensinar. E para ensinar ele precisa de quê? Ele precisa aprender. E para aprender ele tem que fazer o quê? Estudar.
Estudar para poder crescer na graça e no conhecimento. Para ensinar, ele tem que ter aprendido. Então, é esse detalhe que eu queria também deixar aqui nesse ensinamento. Agora, indo lá para o livro de Mateus, capítulo 28, uma passagem bastante conhecida, que eu já enfatizei em várias pregações, né, sobre a grande comissão que Jesus deu à sua igreja e aos seus discípulos, né? E bem como essa grande comissão é dada à igreja. Então a igreja recebeu essa grande comissão do Senhor. Olha o que Jesus falou aqui em Mateus 28, do 18 ao 20. Jesus aproximando-se, isso aqui ele já tinha ressuscitado, tá? Então ele diz, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Olha o versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então você veja que na grande comissão Jesus falou isso para os discípulos e isso aqui se estende para a igreja. Então ele diz, primeiro ele fala, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então toda autoridade no céu e na terra pertence a Jesus Cristo. Pertence ao nome de Jesus Cristo. É o nome sobre todos os nomes. Atos capítulo 4, versículo 12, fala que abaixo do céu nenhum outro nome, dizem nenhum outro há salvação, porque abaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então o nome de Jesus está acima de todo nome. Aí ele falou, toda autoridade me foi dada. Ide, portanto, fazei discípulos. O que é fazer discípulos? É evangelizar as pessoas para que elas possam vir aprender, elas possam vir conhecer a palavra de Deus. Ser discípulo é ser aluno, é ser aprendiz. Então, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando se evangeliza, as pessoas vêm, elas professam a fé no Senhor Jesus Cristo, elas são batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, depois de serem batizadas, o que acontece? Elas passam a ser membro da igreja, só isso? Não. Jesus fala aqui, ensinando-os. Olha aqui a importância do ensino. Por que quem vai ensinar? Quem vai ensinar é aquele que estudou a palavra, é aquele que aprendeu, é aquele que cresceu na graça e no conhecimento, vai instruir agora aqueles que vieram para aprender. Então, quem chega para aprender tem que encontrar quem ensine. Então, Jesus fala aqui, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, está aqui Jesus concluindo aqui a grande comissão e aqui o meu alerta para o povo de Deus. A importância do estudo, a importância do ensino bíblico, a importância da dedicação do cristão ao estudo da palavra do Senhor. Agora, vamos para o livro de Efésios, capítulo 4. Já estou concluindo aqui. Efésios, capítulo 4, versículo 11 até o versículo 14. Efésios 4, do 11 ao 14, fala sobre a qualificação que o Senhor deu àqueles que ele ia chamando para fazer a obra, né? Os dons e as capacitações que foram dadas. Diz aqui, e ele mesmo concedeu, Efésios 4:11, e ele mesmo, Jesus, né? Concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que
todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Então, para as pessoas não cair nessa cilada das astúcias dos homens que induzem a pessoa ao erro, aqui é por isso que diz que Jesus capacitou os seus servos com chamados ministeriais, primeiramente apóstolos, profetas, depois ele foi enumerando aqui evangelistas, pastores, mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. O que é aperfeiçoamento? Essas funções ministeriais visavam aprimorar os santos, ou seja, o povo de Deus. O povo de Deus tem que compreender, aprender a palavra, conhecer o Evangelho, conhecer a mensagem de Cristo. Então, o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então está dizendo, até que todos cheguem ao pleno conhecimento. Como é que a pessoa vai chegar ao pleno conhecimento? Aprendendo. Aprendendo através de quem? Através daqueles que leram, estudaram, meditaram, cresceram na graça e no conhecimento, aprenderam a palavra de Deus para poderem também ensinar a outros. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, cresça na graça e no conhecimento da palavra. Então, leia, medite, reflita, estude, para que você possa também ensinar a outros. Agora vamos aqui para o livro de Romanos, é a última passagem que nós vamos ler, capítulo 12, versículo 6 até o versículo de número 8. Diz assim a palavra de Deus. Romanos 12, do 6 ao 8, diz assim: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. E quem exerce misericórdia, com alegria. Olha aqui na capacitação com dons que Deus concedeu, ele inclui aqui o dom do ensino. O que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou seja, se dedique em fazer isso. Quem aprende a palavra e é colocado na condição de ensinar a outros, deve se dedicar ao ensinamento. Isso é uma capacitação que Deus deu aos seus servos para atuarem na igreja. Então eu conclamo os meus amados e queridos irmãos, não deixem de congregar, não deixem de estar na igreja, não deixem de ouvir a mensagem, de ouvir os ensinamentos da palavra de Deus, mas eu quero também dizer a você, não negligencie a sua dedicação à leitura bíblica e ao estudo da palavra. É importante. Aquilo que você não entender, pastor, eu li uma passagem, eu não entendi, eu não compreendi o que está sendo dito aqui. Eu tenho nas minhas redes sociais aí incentivado, coloca lá nos comentários, pastor, eu queria um esclarecimento sobre tal passagem. Aí eu coloco numa live, eu gravo uma live usando o tema para abordar, para poder esclarecer. Ou eu gravo aqui no meu canal do YouTube uma mensagem sobre o assunto, mas é importante que você se dedique, que você queira aprender. Então é necessário você querer aprender. E você não fica só no querer, você tem que ter a atitude. Eu quero aprender. Então você faz o quê? Você se dedica ao estudo. Você se dedica a aprender. E quando você aprender, entender, compreender,
né? Se coloque na presença de Deus para você ter condições também de ensinar outros que precisam também aprender. Amém? Então, amados, essa é a mensagem que eu quis, né, que foi colocada no meu coração, ministrar nessa oportunidade para todos os meus amados irmãos que me assistem, tá bom? Então, concluindo aqui, que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês, que Deus abençoe seu lar, sua família, a todos os meus amados e queridos irmãos, não importa a denominação a qual você congrega, o importante é que você esteja firme na sua fé, na presença do Senhor e, como eu disse aqui no estudo, crescendo na graça e no conhecimento da verdade, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, concluindo aqui, fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Um forte abraço a todos e com fé em Deus aí, né? O Senhor concedendo a oportunidade de, no próximo vídeo, estar aí ministrando a palavra do Senhor. Tá bom? Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.